O empreendedor é alguém inconformado com a situação. Então, não precisa de uma coisa grande para você empreender. Empreender é um processo, né, no caso. Porque As a pessoas já autoridade imaginam que elas é vão quando você vence aqueles obstáculos. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Empreendedorismo com Princípios. E hoje, mais uma vez, eu estou recebendo aqui Ering Coelho, é o Patron. Teve palmas. Essa eu gostei. Capricha, Ricardo, capricha. O cara tá pedindo muita palma, é isso aí. Porque eu falei é o Patron, ele ficou feliz. Hoje a gente vai falar de um assunto que o cara sabe muito, que ele é expert. Olha o tamanho da responsa que você começa jogando pro meu lado, hein? Tô só aumentando aqui, né, os elogios. Vamos falar de empreendedorismo, que é o tema do nosso podcast. Preparado, Ering? Bora! Sempre uma honra estar com você, Yasmin. Pessoal, ela tá empolgada, sim. Porque ele me deixou voltar pro podcast. Porque ela está voltando pro podcast. Não sabemos o dia que vai sair no ar, mas nós estamos aqui num sábado à noite. Acabei de chegar de viagem em São Paulo, com o retorno da Yasmin, então ela está assim, totalmente empolgada para falar sobre empreendedorismo. Então, para começar, Ering, assim, já de cara, o que te motivou a empreender? Primeiramente, Yasmin, para começar, já de cara, eu quero mudar algo aqui. Vamos falar da nossa tela, que está diferente aí. Hoje está diferente. O pessoal está perguntando aí, talvez, olha, cadê a logo do podcast Empreendedorismo com Princípios? Hoje nós chegamos com novidade. Método Novidade. Mente Sábia está sendo a nossa logomarca de hoje, o nosso anúncio. E vai estar aqui o nosso bate-papo também, um dos motivos aí da sua pergunta. Ô, Ricardo, dá para voltar? Olha só. Não, sobe, desce. Vamos na expectativa realidade. Expectativa e realidade. Vou pedir ajuda aqui aos universitários. Fica aí bem na foto, Ricardo. Eu ouvi dizer que parece capa de livro, alguém falou. Isso aí, representando. No final do livro ali, né, de trás da capa. Exato. Olha só. Sensacional. Sensacional. Parabéns para nós, né? Olha só, mediante a sua pergunta, Yasmin, ela é bem recorrente, né? Porque que eu decidi a empreender. Eu sempre cito que todo o meu contexto, ainda que não era favorável na minha infância, já apontava para o empreendedorismo. Então eu falava para minha mãe mesmo, olha, eu quero ter um escritório, eu quero trabalhar por conta própria. Eu estava expressando de uma forma mais infantil, a minha vontade de empreender. O empreendedor, ele é inconformado. É um sinal do empreendedorismo. É alguém que é inconformado com uma situação, com a condição que ele está, em transformar um produto, em transformar um processo, em evoluir algo. Esse inconformismo, ele sempre esteve dentro de mim. E o empreendedorismo, ele traz alguns benefícios. Quem falar que é fácil, não é fácil, tá? Então, eu não sou dessa linhagem que o empreendedorismo é algo extremamente fácil. Não, é muito difícil, mas é possível. E para empreender, você precisa romper com muitas barreiras. Então, esse desejo de transformar algo, aliado a algumas condições que o empreendedorismo traz, que me motivou a ter um negócio próprio, a modificar algo, que foi a liberdade de tempo e a possibilidade de ter uma liberdade financeira, de ter ganhos maiores, literalmente isso. Porque quando você faz uma entrega, você tem realmente um porquê que você faz aquilo, você coloca em prática um ideal que está no seu coração, há uma expectativa. Você vai sanar uma necessidade, sim, uma dor de um cliente, a dor de uma população, você quer envolver pessoas, você quer promover pessoas, mas você busca algo. Que algo é esse? É a liberdade
financeira e liberdade de tempo. Eu falei assim, mas esclarece melhor que esses 2 pontos. A liberdade de tempo, eu tinha um propósito, porque hoje as minhas crianças já estão mais crescidinhas, de ver os meus filhos crescerem. E nessa condição que eu estava de CLT anteriormente, não permitiria esse fluxo. Não permitiria que eu acompanhasse da forma como eu queria acompanhar o crescimento deles. Eric, mas quais as condições? Meu rapaz joga futebol, então viaja, vai para treino. Eu queria acompanhar isso, queria estar com ele. A minha menina faz esportes, está em eventos da escola, eu queria estar acompanhando. O empreendedorismo, ele permite isso. E também essa possibilidade de sanar as condições financeiras para que isso existisse, o empreendedorismo ele também traz. Isso não quer dizer que todo o empreendedor ele vai ficar multimilionário, mas ele te gera possibilidades. Na parte quando você fala de inconformismo, eu sou fisioterapeuta e eu via uma questão do fisioterapeuta lá no início da formação, e quem está me escutando já ouviu isso nas palestras, que olha, eu estou trabalhando muito. Havia um índice de desistência da profissão muito grande, justamente por essa dor. Eu estou trabalhando muito, eu estou ganhando pouco, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para a família, eu não tenho tempo para lazer. E gerava um questionamento lá no início da empresa, que era da seguinte maneira, olha, como que eu vou capacitar sendo que eu não tenho dinheiro? Mas esse questionamento ele já vinha da minha época de formação. Eu falei, olha, tem algo errado aqui. Eu enxerguei, então, fiquei inconformado com a colocação e enxerguei uma oportunidade de estar empreendendo. Então, foi casando esse inconformismo. Falei, não, a gente tem que ter algo diferente. Vamos promover o profissional e a profissão. Não é isso que nós falamos diariamente? Que está lá na nossa logo, que nós professamos diariamente? Veio, então, essa direção. Eu empreendi pelo inconformismo e pelos benefícios que o empreendedorismo traz, ainda que não seja fácil, como nós falamos, mas é extremamente possível. Certo. E você acha que empreender é para todo mundo? Olha só, está colocando no fogo cruzado, né? Essa pergunta, mas ela é bem direta. Não é para todo mundo o empreendedorismo, de forma alguma. Parece contraditório, né? Que nós estamos defendendo isso aqui. O empreendedorismo, ele remete, muitas vezes, na mentalidade das pessoas, ter um negócio próprio. Não necessariamente para empreender. Então, você pode usufruir dos princípios do empreendedorismo para ir para o próximo nível. Ou, eu creio que todos conseguem ir para o próximo nível, mas nem todos vão ter um negócio próprio. E quando utilizam esses princípios do empreendedorismo, empreendendo no CNPJ de alguém, o chamado empreendedorismo corporativo, ele consegue avançar. Agora, ter um negócio próprio realmente não é para todo mundo. Porque você vai se colocar em algumas condições que você deve buscar muito conhecimento, ter muita inteligência emocional, saber lidar com pessoas, ter muitas renúncias, saber lidar com finanças, saber vender. E as pessoas conseguem aprender? Sim. Porque você, como empreendedor, você não precisa saber de todas as áreas, dominar todas as áreas, mas você tem que entender os processos, porque você vai trazer mais pessoas para compor ali o quadro da empresa, mas nem todos têm essa disposição. E tudo bem também. Isso não é errado, de você não querer ter um negócio próprio. Então, eu acredito que os princípios do empreendedorismo podem levar todos para um próximo nível. Deixa eu pegar uma licença para falar aqui de você também, né? O nosso cenário, ele mudou do início.
você chega na empresa no dia da finalização da sua graduação ou da colação de grau. E hoje você tem um cenário, vou dizer, diferente do início. Por quê? Juntos nós crescemos a empresa. Então eu estou à frente do CNPJ, mas você está empreendendo junto comigo. Então todos os princípios te levam para um outro nível. A cada passo que nós evoluímos, de alguma forma você evolui também. Então, você pode ter um negócio próprio? Claro. Se algum dia falar, Eric, a nossa jornada acabou, nós vamos continuar como parceiro, eu quero ter uma agência de publicidade, eu enxerguei essa oportunidade no mercado, ok. Mas, se ainda você quiser, fala assim, não, olha, eu estou bem dentro da visão da empresa, eu quero continuar crescendo com a empresa. Então, você está indo para um outro nível dentro do nosso CNPJ. Perfeito. E quais características que você considera, características ou personalidade não, características que uma pessoa tem ou deveria ter dos empreendedores? Quais que eles têm em comum, talvez os empreendedores têm em comum, além do inconformismo? Determinação. Os empreendedores, geralmente, eles são muito determinados. E o que significa essa determinação? A determinação é que, independente do cenário, se ele está favorável ou não, eles continuam. Independente se ele tem aplausos ou se ele tem vaias, ele continua também. Nenhum nem outro pode parar. Porque ele já tem uma linha traçada de onde que ele está, de onde que ele saiu e para onde ele quer ir. Então, para você empreender, você tem que ter determinação. Eu posso falar que a determinação é uma decisão irrevogável. Sabe por quê, Yasmin? Os dias maus, a própria palavra de Deus diz isso, a própria Bíblia diz isso, eles vão aparecer, ok? Então, se a pessoa não tiver determinação, outro ponto, se ela não tiver clareza, ela não continua no empreendedorismo. Quando você fala de clareza, você fala do quê? Do planejamento dela, ou do que ela quer, do projeto, do negócio? Dentro do planejamento, a gente chama muito de planejamento estratégico, ele tem que ter a clareza. Tá? É saber realmente aonde você está, para onde você quer ir, saber realmente quem é você e qual o problema que você soluciona. Porque se você não tiver clareza dentro do seu empreendimento, você vai confundir oportunidades com distrações. E não vai identificar direito as oportunidades. Não vai saber, porque nós estamos ali no nosso empreendimento. Olha, foi semana passada, eu não vou citar a faculdade, mas entraram em contato comigo oferecendo para nós sermos um polo de educação à distância. Oportunidade ou distração? Distração. Distração. Mas é um ótimo negócio. Mas para o nosso momento é uma distração. Mas como assim? Para o nosso momento? Porque não conversa com os nossos objetivos, para onde nós estamos indo. Nós temos um plano muito bem traçado e nós estamos com clareza. Então vai aparecer coisas. E isso é um problema do empreendedor. Porque toda hora está chegando distração e ele está confundindo com oportunidade. E você pode pegar em qualquer âmbito do empreendedorismo. Nós estamos aqui com o Ricardo. De vez em quando ele aparece aqui nas nossas filmagens, está conosco aqui. Se nós chamarmos ele aqui agora, ele vai testemunhar, eu tenho certeza, sem combinar, sem nada. Falou, Ricardo, aparece situações para você que em primeiro momento é uma oportunidade, mas depois você vai enxergar que é uma distração. Se ele não tiver clareza do que ele faz, como que ele chegou até aqui, para onde que ele está indo, ele vai aceitar. Eu não sei, eu quero falar aqui algo
inventando uma situação aqui. Ricardo, eu soube que você tem câmeras de alta qualidade e eu tenho 3 casamentos para filmar. Mas talvez o negócio dele é corporativo. Ele atende outras empresas. E se ele atende outras empresas, quando ele chega, ele não tem todo o know-how. Ele não tem mais pessoas para estar ali. A energia, aquilo que ele está dedicando ao negócio para captar, para prospectar o negócio dele, ele vai ser distraído por aquilo. Ou seja, no fim, ele não vai entregar com qualidade. Aquilo que era lucro se torna um prejuízo e ele deixou de atender uma demanda dele. Então, a clareza, Yasmin, ela se trata extremamente disso. E eu te falo, eu vou chutar aqui, a maioria dos empreendedores não tem clareza. Vai falar, mas dos profissionais liberais? Também não. Tem um dos casos que eu conto dentro dos nossos eventos, que um dos nossos alunos, já que nós fazemos planejamento de carreira, ele chegou perto de mim e falou assim, olha, eu estou querendo ir para a área hospitalar. A área hospitalar é boa? É ótima. No caso da fisioterapia, em específico que nós estamos falando, eu acho a profissão maravilhosa. Eu sou fisioterapeuta. Eu falei assim, eu devo tudo à fisioterapia. Nós iniciamos dali toda uma história. Então, todas as áreas são excelentes. Mas ele tinha feito todo o planejamento para músculo esquelético. Quer dizer também que ele não pode mudar de rota? Lógico que ele pode mudar de rota. Nós mudamos de rota. Eu aconselho não mudar drasticamente. A grande maioria das vezes você não precisa mudar drasticamente a rota. Você pode mudar com calma. Mas ele estava indo em um vento de momento pelo hospital ou hospitais, está fornecendo muitas vagas naquele momento. Então ele não estava vendo a condição que talvez ele não estava apto para trabalhar os finais de semana, noturno, a parte emocional. Então, mediante uma orientação, eu falei, seu plano está todo aqui. E hoje ele está dentro do plano dele e sendo bem sucedido. Fora da área hospitalar. Fora da área hospitalar. Então, quer dizer, ele não estava com clareza. Aquilo seria uma distração para ele. Muitos que estão nos escutando estão vivendo esse momento de distração. Chega muitas oportunidades, não tem clareza nem naquilo, no problema que ele resolve, e se confundem. Depois há 2 coisas que eles falam. Ou a profissão está ruim, sendo que a nossa profissão especificamente que nós acabamos de falar é fisioterapia, esse exemplo, tá? E não é profissão do futuro, é profissão do presente, a fisioterapia está em evidência. Ou falam que não deram certo no empreendedorismo, mas na verdade faltou informação e clareza. Você falou muito de falta de clareza, né, e tudo mais. Você considera que esse é o erro top 1 dos empreendedores? Ou tem erros maiores que completa essa lista? Eu considero um dos principais, né? Por que você vai empreender? A pessoa não tem a clareza, então é um dos primeiros pontos. Primeiro, na verdade, que tem ligado com isso, ela não conhece ela mesma. Se ela não tiver uma identidade formada... Mas a identidade está muito ligada com a clareza também. Né? Então, exatamente isso. Ela não... Porque essa identidade dela vai estar ligada ao negócio dela. Então, ela não deixa de forma clara o que ela quer. Ela quer, muitas vezes, o resultado do outro, mas não conhece o processo, tá vendo? Se ela não se conhecer, então, se ela não se conhecer, vai refletir no negócio. A clareza dela está diretamente ligada ao negócio. Nós temos esse hábito, principalmente na era digital, de verificar o resultado das pessoas, mas esquece do processo. E uma coisa que eu vou deixar assim, coloque entre aspas, que nós estamos gravando um podcast e talvez eu não consiga explicar se não me questionar, é o famoso empreendedorismo de palco. Eu não sou a favor desse empreendedorismo de palco. E na era digital tem muito isso. Você compra a vida, os resultados de alguém que você realmente não sabe se tem os resultados. Você não conhece a vida dele.
E você fala assim, poxa, eu quero ser aquele cara. Primeiro, ele tem uma história. Ainda que ele tenha sucesso, ele tem uma história. Ainda que ele tenha sucesso, ele tem um processo muito bem definido e bem focado. E como nós temos acesso a conteúdos de uma forma muito rápida de informações, se eu não me conheço, eu não sou assim claro naquilo que eu quero. Eu quero a sua vida, mas não quero a minha. Eu quero os seus resultados, mas não quero o meu. E talvez é o mesmo nicho de mercado, ok? Só que você vai ser uma referência para ela, para as pessoas. Os mentores, eles dão segurança no processo e são a referência. Mas por eu me conhecer, por eu ter uma identidade própria, talvez eu alcance os resultados ou defenda a minha ideia de empresa de uma maneira muito clara, de uma forma diferente com você. Como assim, Eric? Eu uso uma linguagem, você usa outra. E nós vamos atender o mesmo perfil de público, por exemplo, mediante a linguagem diferente. Então, esse é o cuidado que nós devemos ter. O acesso às informações, elas podem nos confundir. Yasmin, hoje, quando eu vejo a informação pela experiência, pelo o número de leitura, pela prática que nós temos, a gente tem um discernimento maior. Porque você não consegue sustentar uma mentira por muito tempo ou em todas as suas falas. Então, tecnicamente, você percebe, mas também há uma percepção se aquela pessoa emana a verdade. Se aquilo é verdade mesmo no negócio dela. Então, eu não sou movido por emoções. Então, eu admiro resultados, eu busco, eu aprendo com as pessoas, mas eu sei realmente quem que eu sou, onde que eu quero chegar, isso é de uma forma muito clara. Reforçando, as redes, as informações têm confundido muito essa galera de hoje aí. É aquilo, né? Você quer o resultado dele, mas você tá pronto para passar pelo processo dele? Sendo que você nem sabe o que é, né? Passa pelo processo, ninguém quer, né? Só o resultado. Olha, por um outro lado, a gente pode afirmar pessoas, né, que chegaram aonde estão e realmente tem resultado. Ok, a gente assim, já tem a prova social, já tem um testemunho, eu admiro aquela pessoa, mas ela é única. Ela é única. Ela tem a mensagem dela, ela tem a verdade dela, ela vai ser a sua referência, e aí você vai procurar assim, não, mas ele está ganhando milhões. E aí você já começa um pouco errado, porque realmente o negócio, ao final, você tem que manter financeiramente. Vamos deixar a parte filosófica um pouco de lado. Você tem um propósito, eu creio fielmente nisso. Esse propósito te move e, consequência desse propósito, vem a finanças. Mas o resultado é finanças. Porque se você vive um propósito sem finanças, né, ou talvez não é o seu propósito, ou é o conhecimento mesmo de organização de processos. Mas ninguém estuda muito a história desses grandes homens. O que eles passaram, o que eles renunciaram. Você já escutou a história do Flávio Augusto? Provavelmente já. Eu vou te contar como o Flávio Augusto ele ficou bilionário. Primeiramente, ele viveu em um ambiente que ele precisou fazer renúncias e tomar decisões. Então, hoje nós o vemos ali bilionário, mas ele foi o cara que andou de ônibus. E andou muitas horas de ônibus. Ele foi o camarada que também trabalhou com o CLT, mas ele renunciou. Ele foi o camarada que ele trabalhou com vendas e viu ali uma oportunidade. Ele toma a decisão de ter um negócio próprio. Ele foi o camarada que a pessoa que iria apoiá-lo financeiramente desistiu de vender um carro e não o apoiou. Não o apoiou, mas ele foi lá no banco, decidiu pegar um empréstimo, abrir um negócio próprio, sem um conhecimento necessário pelo tamanho da ideia. Ele ficou devendo, ele passou noites em branco, passou noites acordado, abriu mão, renunciou ali em relação às questões de apoio para a família, muitas vezes. Ele estava ali, aquele dinheiro
que ele podia investir na família, era voltado para o negócio, para hoje contar a sua história de bilionário. Então a gente muitas vezes pega assim, olha, eu quero ser um bilionário, mas qual que é o processo? Eu estou a fim de renunciar? Quando ele fala assim, olha, eu deixei a faculdade, ele não deixou de estudar. Ele deixou a vida acadêmica, formal, mas não deixou de estudar. Ele viu obstáculo nas vendas? Ele viu obstáculo nas vendas, mas decidiu vender. Ele fala, vendas, é uma frase dele, não é dom, vendas é técnica. Quem está disposto a fazer isso? Quem está disposto a levar nãos? Quem está disposto, na época que ele iniciou, a pegar várias fichas do famoso orelhão, colocar ali e começar a ligar para cliente. Ele conta na história dele que ele pegava o ônibus, marcava com o cliente, andava horas e quando chegava lá o cliente não o atendia. Ele conta um caso que um vizinho o escutou por longas horas e ao final falou, desista, vai procurar um emprego. Quem está disposto a renunciar àqueles que falam para você desistir? Então, hoje o resultado dele é uma referência para mim e para o mundo empresarial, tanto como empresário, empreendedor, como alguém de família. Nós estamos falando muitas vezes do resultado dele, mas muitos não conhecem o processo. E é isso que eu falo. Se espelhe em alguém que tenha resultado, mas conheça o processo e decida se você está disposto a passar por ele também. E é importante também nesse processo a mentoria, né? Ter alguém que vai te dar uma guiada, te dar uma orientada nesse processo. A mentoria, ela funciona da seguinte maneira, ela não vai encurtar o seu caminho, não. Não, ela vai te guiar, te mostrar o melhor caminho. Porque as pessoas, elas muitas vezes dizem, olha, eu vou pegar uma mentoria para encurtar. Não, a mentoria, ela dá segurança. Geralmente, o mentor é aquele que já chegou onde você quer estar. Então, ele vai evitar muitos erros que você poderia ter. E hoje, não é difícil você ter uma mentoria. Por exemplo, eu não tenho dinheiro nenhum. Eu não tenho como pagar um mentor. Tem disponível aí Spotify, nosso podcast, YouTube, várias pessoas que dão conteúdo gratuito. E conteúdo rico em conhecimento. Aí você tem que ter minimamente disposição de escutá-los. Aí tem um outro detalhe. Você pode pegar livro e também falar, deixa eu ver essa história aqui. Pega um que está aqui atrás, aqui, o Yasmin, esse aqui, ó. Esse? É esse que até falei com. Nós estamos falando aqui dele. Aqui tem o livro Flávio Augusto. Ponto de inflexão. Eu já li esse livro. É uma mentoria. Aquele empreendedor que tem medo, que não sabe o que fazer, leitura recomendadíssima. Um deles é um perfil de mentoria para você iniciar. Há um outro ponto, como que eu faço ainda não tem. Olha, você deve estar realmente em ambientes e conectar com pessoas que conversam com o seu destino para ter acesso a esses mentores. Talvez você vai, primeiramente, para ter acesso a ele, servi-lo, fazer alguma coisa para ele, propor. Você vai conectar com alguém que o coloque perto deles e quando estiver perto deles, façam perguntas que vão fazer você crescer, que vão trazer crescimento para você também. Eu estou vindo ali de um evento em São Paulo, falei no início do nosso podcast, e qual que era uma premissa lá, na hora dos intervalos? Você criar um network. A sua próxima conversa, ela pode ser a grande oportunidade. Nesses eventos, você pode estar conversando com alguém que tem a solução que você precisa e que pode colocar numa relação, você começar a gerar uma relação e ser um mentor, ou você pode conhecer pessoas que te coloquem em contato com o mentor. Então é uma troca. Então você tem que estar nesses ambientes
certos também, conectando com pessoas certas. Então, a questão do dinheiro, eu não tenho dinheiro para uma mentoria, ela é uma desculpa, né? Ou você cria uma oportunidade, você tem uma desculpa. Voltar um pouco atrás, que você falou de encurtar o caminho, de evitar os erros. Você acha que se você tivesse tido um mentor quando você começou lá atrás a empreender, você teria feito algo diferente? Com Podia ter certeza. evitado alguma coisa? Com certeza. Eu vou te falar uma das coisas que nós evitamos, né? Primeiramente, a pessoa ela tem que estar aberta ao conhecimento. Ela tem que querer aprender. A humildade de saber que precisa de algo. Saber que precisa. Se ela buscar um mentor e vai ali falar que vai ensiná-lo, então ela não precisa do mentor. E ela tem que ter uma mudança de mentalidade. Olha, voltando aqui, reforçando. Aquilo que ela lê, aquilo que ela escuta, as pessoas que ela conecta, o ambiente que ela está vai determinar fielmente o sucesso dela. E isso é ponto final. Então, quando ela está mediante uma informação, ela vai evitar muitos erros. Eu quero falar um direto, um básico e direto. Colocar o dinheiro, o pouco dinheiro que ela tem. Já até sei o que você vai falar. De qual erro que você está falando? Vamos lá, né? Então, eu vou deixar a Yasmin falar então, se puder falar, né? Colocar o pouco dinheiro que ela tem em um local que não vai trazer caixa. Sua concentração de força tem que ser nas vendas, naquilo que vai trazer dinheiro para você. Então, deixa eu ver se é esse exemplo. Eu peguei tudo o que eu não tinha no início e coloquei na construção de um site, de um sistema. Falei, vou mudar o mundo com esse site. Eu tenho que ter um sistema sobrenatural. Então, aquilo que eu não tinha, eu coloquei em um site, um sistema, que o sistema em si nunca rodou. Então, repare, se eu tivesse um mentor para falar comigo, Eric, vem cá. Precisa disso. Coloque que você quer um anúncio online, você quer a sua página online, você quer o seu site. Faça dessa forma. Seja, por exemplo, simples na sua mensagem. Defina muito bem o público que você quer atender. E eu quero comentar sobre isso em relação à mentoria, que isso foi parte de uma mentoria. Você falando se eu tivesse um mentor. E pegue esse dinheiro, invista em treinamento de vendas. Por exemplo, traga recursos humanos. Você precisa da tração. Se eu tivesse isso eu faço hoje com os alunos, com os mentorados, olha, chegam com N ideias, fala, isso aqui não. Pega e faz dessa forma, senão você vai ter, se fizer dessa outra forma, não vai ter o resultado que você quer. Se eu tivesse, então, eu tinha evitado muitos erros. Tem um mentor, eu considero que foi uma mentoria. Eu cheguei cheio de dúvidas. E olha que interessante que ele falou para mim, você foi muito longe com esse conhecimento que você tem. Ele foi sincero. E a gente tem que ter um emocional treinado para isso. E na época nós tínhamos cursos para engenheiro, para programador, para direito, para médico, para educador físico, para um tanto de coisa. Então, quando entrava na nossa página, eu não descobria O que você faz? o que faz. E a pouca equipe que tinha não sabia como vender. Pô, olha o tamanho do nicho. E esse mentor falou comigo, você está disposto a escutar, né? O direcionamento? O seu negócio é fisioterapia. Então, tudo que eu tinha investido no site, nas construções, a minha decisão foi, olha, vamos mudar isso hoje. Acabou. Você estava nessa época? Então, Não sei na geral, mas eu peguei uma época da tecnologia também. Então você estava ali, que nós chegamos e falou, olha, mudou tudo, acabou. Eu seguindo a orientação do mentor. E hoje, a métodos, quando fala métodos, você fala capacitação em fisioterapia. Planejamento de carreira em fisioterapia. Então, olha só, eu estou falando já se a gente contar do registro do CNPJ, eu já estou falando de um período aproximadamente de 5 anos após isso. Então, a mentoria ela é muito importante, Yasmin. Esse é o principal erro que você teria evitado. O
principal, né? Não, não chamo de principal, um dos principais, né? Porque no início você tem muito pouco dinheiro, muitas vezes. O empreendedor brasileiro ele tem pouco dinheiro. A pessoa no início ela vai sem conhecimento, né? Mas Vai na emoção, ela vai sem dinheiro. O brasileiro ele tem essa característica, né? De sonhar, de querer empreender. Isso é nato nosso, de modificar. E de alguma maneira ele quer sair daquela situação e começa, né? Então, esse seria um direcionamento. Você orienta, né, várias pessoas. E algumas, a maioria delas tem uns resultados. Tem algum caso que você pode contar? Olha, Da mentoria que você mentorou, talvez assim, pegou na mãozinha e foi. Tem mais de um, então, que eu gostaria de contar, já que eu gosto de falar. Pode. Alguns que tiveram no podcast, eu vou falar assim, rapidinho de cada um, e outros que não tiveram, mas tiveram no método Mente Sábia. Primeiramente, na área da fisioterapia, o Tiago. Tiago, a história que impacta é que ele tinha abandonado a profissão. Ele passou a vender consórcio de moto, legítimo, ok, mas era fisioterapeuta. Então, nisso, nós fizemos um planejamento de carreira para ele. Esse planejamento de carreira direcionado para atendimento individualizado, para um ticket médio maior, então tinha que ter tanto capacitação clínica, quanto também o empreendedorismo. E ele teve todos os medos, né? Porque pouco dinheiro, pouco conhecimento, achava que não ia conseguir captar clientes, e hoje é uma das, né, referências no Vale do Aço em atendimento. O último investimento que ele fez na clínica dele foi R$250 mil. E ficou muito bonito. E ficou lindo. Outro caso que nós contamos aqui do podcast, que é o da Maria Queterini, que aí entra a questão do CLT. Ela já tinha uma zona confortável, um salário em relação à região, um salário médio, né? Mas aquele desejo de fazer diferente em relação à profissão, ao perfil do cliente atendido. E ela rompe com o CLT, com pouquíssimo dinheiro, com pouquíssimo conhecimento, e se torna uma das referências também do empreendedorismo na fisioterapia dentro do Vale do Aço. Por outro lado, nós temos outras profissões que esse esteve no método Mente Sábia. O Paulo, com 19 anos, ele chega, nós congregamos juntos, faz a mesma pergunta. Eric, eu moro com meus pais ainda, eu ganho um salário mínimo, eu sei inglês e eu quero ter uma escola de inglês. Então, todos esses nós fomos pegando na mão. E hoje ele tem a New Day. E a New Day já tem colaboradores, já tem mais um professor, já tem alguém que está ali auxiliando, sendo o braço direito dele, já está na fase de crescimento. Um rapaz de 19 anos, eu creio que hoje já deve estar com 22, 23 anos, que decide empreender. E eu falei, mas empreendedorismo, então, você falou, ou é fisioterapeuta, ou é um rapaz muito jovem. Nós temos o caso do João Paulo, está no nosso Instagram, nós lançamos até no dia de ontem. Com 38 anos, ele chega na minha casa lá desempregado, sem uma direção, falando, João, olha, você é da área de educação física, você tem que colocar o seu negócio próprio voltado aí para o funcional. Ele passa a ser meu personal por um período, para a gente ir conversando, e hoje ele tem a Mova-se. E olha que interessante o empreendedorismo, Yasmin. Nós falamos lá atrás sobre liberdade de tempo e liberdade financeira. Ele aumentou o poder aquisitivo dele em 3 vezes. O que ele tinha quando ele trabalhava na CLT. Na CLT. E ele falou assim, olha, eu estou vivendo coisas que eu nunca vivi antes. 38 anos, decide empreender, rompe com os medos, busca um conhecimento, estou mentorando ele, e ele está agora também de uma proporção tal que precisa de colaboradores. É o nosso próximo desafio, trazer colaboradores, né? E qual colaborador também trazer? Porque contratar é um desafio também, né? É um dos grandes gargalos das empresas. E é legal, o João, nesse depoimento que dele, ele fala que o pontapé que deu, né, para ele, que fez ele querer empreender, além dessa mudança de vida, foi o tempo. Você estava falando no início, é o ter tempo para a família, que ele queria
igual você vê o filho dele crescer, né? Então, a liberdade entra aí, é comum, né, entre os empreendedores. Querer a liberdade. Então vamos lá, o Yasmin se toca em um assunto que a gente fala assim, a gente está defendendo aqui. Ah, só mais uma coisa. E outra coisa que ele fala também que fez ele dar essa mudança foi uma fala que você falou pra ele. Que é... Eu sei qual, né? Calma que eu tô pensando. Vou lembrar. Você sabe que é uma ideia no papel, é só uma ideia. Se você não agir, se você não agir, não perder o medo, alguma coisa assim, né? Vai se tornar só uma ideia. Vai ficar só ideia. E quantos não tem isso aqui? Olha, quem está nos escutando vai ter as mesmas coisas. Olha, eu tenho medo. A CLT é minha segurança, porque eu tenho férias, eu tenho 13º, eu tenho fundo de garantia, não, é aposentadoria, INSS, e é mais seguro para mim. Ok? Nós falamos contra isso? Não. Mas tem pessoas que estão sendo vencidas pelo medo. Estão deixando de contar a história dela. Realmente para contar a história de alguém. Então, nós caímos nesse cenário. Pessoas que têm ideias sensacionais. Tem que amadurecer, tem que buscar conhecimento, mas está no papel. Assim, é muito ruim quando eu falo assim, ou você conta a sua história, ou conta a história de alguém. Eu, filosofando um pouco, eu não gosto de pensar no si. Ah, se fosse. Né? E lá fala assim, fica meio tenebroso, mas fala que nas lápides do cemitério tem vários assim que poderiam ter sido empresários, que poderiam ter sido artistas, músico. Aqui jaz alguém que poderia ter sido um grande pregador, mas não foi porque foi dominado pelo medo ou por outras prioridades. Demais, né? Demorou demais, não quer estar ali. Aqui tem alguém que tinha ideias maravilhosas, mas ficaram no papel. Não transformaram ali. Olha, mas tem gente que tem ideias e o outro é executor. Falei, poxa, mas você pode empreender dessa forma também. Você tem ideia, traz o executor, são pessoas que promovem pessoas. Você precisa de pessoas para chegar no próximo nível. Eu sempre falo no podcast, olha, gente, a Yasmin resolve minha vida toda. É uma coisa que eu falo com ela. Falou, olha, se ela sai hoje, ela tem toda a liberdade, é um papo nosso. Beleza, valeu, tô brincando. Ela faz falta. Nós construímos a história da empresa juntos. Então, ela tem um tanto de habilidade que eu não tenho. Muitas vezes eu tenho a ideia. No podcast anterior aqui, eu falei com o Ricardo, olha, tem como você liberar aqui, está na segunda para terça, e hoje nós estamos aqui no sábado. Ou seja, se ele liberar, ela que resolve. É o que me lasca, né? É verdade. Não sou eu, mas... Não entrega, Ricardo. Aí não entrega, Ricardo. Na quarta, você está vendo, precisa disso. Então, essa frase de pensar assim, como que seria isso sempre? Eu falei, como que eu faço para ser? Se a cada um, Yasmin, é dado um dom para um fim proveitoso, você tem um dom, eu tenho outro, é muito difícil passar por essa vida que ela pode ser curta, mas ela não precisa ser pobre nesse sentido. E não fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Eu preciso executar. E quando você executa o dom, você tira do papel, você tem clareza naquela ideia, você busca uma mentoria, você está abençoando outras vidas. Você está assumindo a responsabilidade. Quando você fala da ideia também, na ideia do papel, colocar em prática, que você tem que compartilhar, né? Mas, assim, compartilha com alguém que não vai destruir, né, seu sonho. Você vai ter uma ideia que é um sonho seu, você vai contar para aquela pessoa negativa, aquela pessoa que não está tendo a visão que você está tendo, você desiste ali. Isso é uma oportunidade que você pode estar perdendo. É um e se, né, que você deixa para trás. Só de não contar os seus sonhos para quem não sonha com você, você já está evitando assim, muitos problemas. E isso é prático. Quando eu iniciei a Métodos, teve pessoas que me vêm à memória agora falando assim, não vai dar certo. Você vai ter que contratar. As empresas no Brasil quebram. Eu nunca vi uma empresa que faz a extensão da fisioterapia. Então, quando você inventa assim, o planejamento de carreira. Então,
para quem que você conta? Realmente para quem conta com... Quem sonha com você. Para quem que você conta? Realmente para quem sonha com você. Se tivesse escutado essas pessoas lá atrás, a gente não estaria aqui hoje. Contando sua história, compartilhando o caso de sucesso que a gente teve. Então, deixa eu te aprimorar aqui a memória. Teve uma delas que já me chamou perguntando como faço para ser sócio. Mas depois do resultado. Depois de ver o resultado, claro. Mas o processo ninguém quer passar o processo. Ninguém quer passar. Então, você está vendo como que é interessante? Eu estava comentando há pouco também, essa era a ideia central, eu queria trazer, porque a gente está defendendo assim, ter lucro e ter liberdade de tempo. Olha só, se você empreende e você não tem o conhecimento dos pilares do empreendedorismo, esse lucro e esse tempo não vem também não. Se você achar que você tem que fazer tudo, que você é o melhor, que só você sabe fazer, que você é centralizador, que sem você não funciona. Deixa eu te falar, se sua empresa não funciona sem você, não quer dizer que você não tem que estar lá, não tem que ir lá. Quer dizer que você não vai ter liberdade de tempo. Se você não mexer nos processos, não vai ter lucro. Se você achar que hoje o tempo está ruim, está chovendo, que o governo mudou, e que hoje está muito quente, e que está com a condição muito adversa, isso tudo acontece, viu? Isso tudo nós passamos por aí. Você não pode negar, não. Eu não estou negando isso. Meu objetivo não é negar as dificuldades, meu objetivo não é negar as mudanças, meu objetivo não é defender lado A ou B, ainda que você tenha a sua opinião formada. Se você for movido por tantas adversidades e por tanta centralização, não tem liberdade de tempo, não tem liberdade geográfica, não tem liberdade financeira. Não tem lucro. Não tem lucro. Exatamente. O Ering, no início você falou, né? Você falou a palavra mente sábia, que é o que está ali. Então, me responda agora. O que é mente sábia? Olha só, eu vou contar primeiro, então, a história, né? Como que surge aí o mente sábia, o método, né? O conjunto de procedimentos que nós adotamos pela nossa experiência prática, pela nossa experiência de estudos, através também de uma oportunidade e de um inconformismo. Eu acredito que o empreendedorismo, Yasmin, ele transforma vidas. Ele transformou a minha vida. E quando algo impacta na sua vida, uma mensagem impacta, ela não pode ficar somente com você. Isso em todas as áreas. Aos meus 25 anos eu converti. Então eu tomei uma decisão de aceitar ali Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Isso transformou a minha vida. Eu conheci a verdadeira prosperidade, que é a paz. Eu fui modificado na minha mentalidade. Então, o impacto foi tanto que eu levo essa mensagem. Falei, olha, isso tem que acontecer ali na vida da Yasmin. Isso tem que acontecer na vida do Ricardo. Então, muitas vezes, quando essa mensagem transmite, não é porque eu estou com o microfone na mão pregando. É porque você tem que ser a mensagem andando. Então, você tem que ser uma Bíblia andando. O seu testemunho tem que ser esse, sua pregação tem que ser essa. E quando chegou no empreendedorismo, isso mudou a minha vida. E o empreendedorismo, ele transforma a vida das pessoas, ele transforma a cidade, ele transforma um local, ele transforma famílias. Você faz uma geração de empregos, você consegue levar o sustento, você se torna responsável por mais vidas em conjunto. E como isso transformou, nós começamos, dentro da empresa, a gerar o que nós falamos planejamento de carreira, e começou como orientação. O que é a orientação que nós chamamos lá, né? Que hoje nós convocamos como mentoria? Chegava alguém nos cursos, eu começava a falar, olha, como que você monta um negócio? Primeiro, vamos fazer um desenho simbólico, você tem que ter clareza. Depois,
Você tem que ter assim, os objetivos bem definidos. Você tem que saber qual que é a sua missão, qual que é a sua visão. E vinha dúvidas muito básicas. Olha, Ering, onde que deve ser o meu negócio? Localização. Quem que eu devo atender? Como que eu devo precificar? Como que eu devo me posicionar? Como que eu faço para vender? E a partir disso começou a ter centenas de casos de sucesso. Falei, peraí. As pessoas estão reconhecendo valor nessa informação. E outro detalhe importante, Yasmin, o nosso nicho ele aumentou. Eu citei há pouco. Olha, médico, eu orientando o negócio, ajudando a romper com o medo. O medo paralisa muita gente, com potencial enorme para empreender. Educador físico, professor de inglês, arquiteto, esteticista. Não, essa informação, administrador. Porque uma coisa é o livro somente, outra coisa é você fazer uma imersão, você imergir da prática, você ter ali os pilares, os princípios, mas isso não podia estar sozinho. A mente, ela se trata do intelecto, ela se trata da alma. A mente, ela é a emoção junto também com a razão. Ela traz os dois, ela traz a parte intelectual e traz a parte de emoção. Então, como a gente fala assim, olha, o coração está remetendo, na verdade, à mente. Está falando de sentimento. E para empreender, você precisa ter essa paixão. Esse inconformismo que nós falamos é uma paixão, você tem que arder. Você tem que ter uma mentalidade renovada. Você não pode fazer parte da manada, você não pode estar dentro do mesmo perfil que eles tentam te colocar. Olha, eu vou para a escola, eu trabalho, eu volto para casa, eu aposento, eu morro, isso é muito pouco. A gente tem que tirar, a gente brinca ali, né, o espírito de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, não. Tem que ter essa mente transformada, então veio disso. E tem que ter sabedoria. Tem uma frase que eu escutei, eu falei assim, olha, eu cheguei a pensar no início em uma frase que seria assim, mente inteligente. Você tem que ter inteligência, ok? Falei, por que eu decidi por sabedoria? Eu não sei se eu te falei isso já para vocês. A partir de uma frase que eu escutei. Você sabe qual a diferença do inteligente para o sábio? O inteligente, ele sai de um buraco que o sábio nunca cairia. Boa. Exatamente. Então, a gente tem que ter uma alma que ela possui emoção e razão e tem que ter sabedoria. E sabe de onde que vem essa sabedoria? A Bíblia diz, no livro de Tiago, capítulo 1, que a sabedoria vem de Deus. Pede a Deus que Ele te dá. Olha, mas eu não sou um ser espiritual, olha só, eu defendo princípios. Eu creio fielmente em um Deus poderoso, em um Deus único. Mas, Ering, eu não sou espiritualizado. Ore, busque, porque só Deus conhece o seu futuro. Então, sabedoria, ela vem única e exclusivamente do Senhor. Então, empreendendo, o método chama método mente sábia, expliquei essa parte, empreendendo, ou seja, sendo inconformado, transformando, mas para isso tem que ter princípios que são universais e atemporais. Um negócio, ele é regido com princípios. Um negócio, ele prospera através de princípios. Quais princípios nós vemos lá no método? Primeiro, a fé. O firme fundamento das coisas que se esperam e não veem. E eu quero repetir novamente esse exemplo que eu dou. Quando a Métodos não era nada, a Ellen falava assim, vai chegar um dia e que vão te chamar para trabalhar e você terá que negar. E o dia chegou. Repara, lá na frente, se trata de visão, Yasmin. Se trata de futuro. Para onde nós queremos chegar. Então você consegue enxergar pela fé.
Firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê ainda no mundo natural, só pela fé. Vai chegar um dia. E a história, né, da fé, ela nasce ali de Abraão. Abraão é o pai da fé. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E há uma promessa, olha, eu farei de ti uma grande nação. Deus não mostrou aquela terra inicialmente, mas ele acredita na visão, na promessa e vai empreender. Por isso ele é conhecido como o pai da fé. Lá nós trabalhamos o princípio do conhecimento, porque a fé sem conhecimento ela se torna loucura. Sabe aquele negócio que as pessoas, você já deve ter escutado, olha, Deus mandou fazer, será que mandou? Talvez não mandou nada não. O camarada vai lá na agência, tira um carro novo, deve aquele carro, daqui a pouco o carro está ali pronto para ser confiscado e fala, ai Deus, peraí, Deus não mandou. Porque você cresce na graça, mas você cresce no conhecimento também. Você precisa de conhecimento para gerar, senão se torna uma loucura. Deus é um Deus de responsabilidade. Olha, eu sempre gosto de grifar. Para mim, a Bíblia ela é cristocêntrica. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Mas eu creio fielmente que os princípios que nós estamos falando aqui, eles te prosperam. Como assim te prosperam? Quem que você prefere negociar, Yasmin? Com alguém que tem muito resultado, com alguém que é honesto, com alguém que não vai te roubar, ou com alguém que é todo atrapalhado? Repare que princípios que eu estou falando, muitas vezes a pessoa não é cristã, mas ela tem princípios. Ela segue, sabe de onde que sai? Da palavra de Deus. É ali que saem os princípios. E outro princípio que nós trabalhamos, a verdade. Lá atrás nós falamos de conhecer a nós mesmos. Conhecer a nós mesmos tem a ver com verdade. Você tem que te conhecer, você tem que ser real contigo. O que você consegue, o que você tem ponto forte, o que você tem ponto fraco. Tratar seus pontos fracos, reconhecer quando está errado. Então você tem que trabalhar com a verdade. Então o empreendedorismo, a mudança, ela só vem com princípios. Então essa é a ideia do método Mente Sábia. Foi tudo que nós criamos explanando para quem está escutando. Tem finalidade? Tem. Aí tem a finalidade técnica também. Ao final, nós queremos dar segurança ao processo da pessoa, conhecimento, para que ela tenha lucro e a liberdade de tempo. Empreender eu amo. É sensacional. Não precisa ser tão árduo. Então você tem que buscar com princípios, conhecimento. Que conhecimento? Aí tem as áreas que nós ensinamos lá no Método Mente Sábia. E quem que pode fazer Método Mente Sábia? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Nós não temos uma definição de empreendedor para ter um diploma para estar empreendendo. Então, aqueles que desejam empreender, qual que é melhor? Iniciar pegando conhecimento de quem já tem resultado. Aqueles que são profissionais liberais. Ah, eu sou médico, dentista, fisioterapeuta. Pode. Pode. Por quê? Vai dar segurança no processo dele. E aqueles que já têm ali uma empresa que eles não são um negócio, mas tem um negócio, tem colaboradores, é essencial, tem que saber. Olha, quando você fala de diploma universitário, o Paulo, que é um dos nossos casos de sucesso, ele não tem um diploma universitário, ele é professor de inglês, domina de forma exímia o inglês. Estava lá, impactou tanto, nova contratação, expansão de empresa, porque ele quer. O empreendedor, Yasmin, quer, mas ele não sabe como. Todo mundo quer alavancar a carreira, todo mundo quer alavancar o negócio, mas não sabe como. E lá nós falamos disso. 3 dias de uma imersão, dando a direção, a solução, para que ele avance nos negócios e tenha resultado, com lucro e liberdade de tempo. E os tópicos que separou que vai ter no Método Mente Sábia são dos principais, vamos dizer, problemas ou dores que você identificou ao longo desses anos. Que os seus
antigos mentorados, né? Olha, Identificaram. os tópicos que nós passaremos é tudo que é necessário para que nós atinjamos esse objetivo. Liberdade de tempo e lucro. Sabe por quê? Quando você olha para os processos da empresa, esses processos eles têm ruído. Eles não conversam a etapa. Eu quero citar alguns dos tópicos. Primeiro, dificilmente uma empresa ela tem uma cultura estabelecida. E olha como que é importante. A cultura ela se trata assim, não é daquele quadro pregado na parede. Primeiro, a visão. A visão é o seu grande sonho também, onde você quer chegar. Vamos colocar, a visão é aonde você quer chegar, para onde vocês estão indo. Eu ia falar sobre isso também, aproveitando já o gancho que você está falando de missão. Da importância, né, do porquê que uma empresa tem que definir aí a missão, a visão e os valores da empresa. A missão é o grande sonho. É aquilo que você levanta diariamente para fazer. Olha, eu levanto porque eu quero fazer de tudo para que a profissão, falando de métodos, capacitação, da fisioterapia, ela seja promovida assim como o profissional. Então esse é o nosso grande sonho. Promover a profissão e o profissional. Nós temos alcançado isso. O nosso grande sonho. Todo dia nós levantamos e quando nós reunimos lá dentro da empresa, nós falamos quais ações nós vamos fazer no dia de hoje, que já estão estabelecidas no nosso planejamento. Nós fazemos a avaliação dos indicadores, dos resultados que nós tivemos, mas o que mais pode contribuir para isso? Por exemplo, esse podcast, ele teve o início da ideia com isso. Como nós podemos contribuir. A visão aonde que nós vamos chegar. É grandiosa. Olha, nós queremos transformar o Brasil todo. Nós queremos que todo fisioterapeuta tenha acesso ao planejamento de carreira. Faça a sua melhor entrega. E faça a melhor entrega clínica e tenha retorno financeiro. Ah, mas como que nós fazemos isso, Érico? Olha, nós vamos dar as questões clínicas, avaliação, raciocínio clínico, prática baseada em evidência, trazer temáticas atualizadas, tal como dor, e ele vai conseguir fazer um tratamento. Mas só isso não vai alavancar a carreira dele, não. Então nós vamos falar sobre empreendedorismo. Mas como assim empreendedorismo, Érico? Olha, nós vamos ter um podcast que vai falar sobre marketing, sobre vendas, nós vamos dar mentoria, nós vamos fazer workshop, nós vamos criar um clube de estudo que faz entrega clínica, mas também que faz de empreendedorismo, nós vamos dar acesso ao planejamento de carreira, então nós vamos ter um plano de capacitação para ele. Você está vendo a estrutura da ideia? Tudo gira em torno disso, da missão e da visão. Fala, olha, mas peraí, nós temos que defender alguns valores. Então eu tenho que me conhecer. Quem que é o Ering? O Ering, eu confesso a fé, eu sou cristão. Eu sou apaixonado pela verdade. Para mim, a verdade não pode faltar, tanto que é proibido dentro da empresa falar mentira. Então, eu acredito que pessoas promovem pessoas, então tem que ter relacionamento. Eu acredito na família. O meu testemunho é da família, da constituição de uma família. Então, eu acredito na família. Eu não posso fugir disso, da minha identidade. Eu tenho que ter isso. Então, esses valores, olha, a fé, o conhecimento, a verdade, a família, pessoas que promovem pessoas, eu tenho que trazer na constituição da empresa. Simples, viu, Yasmin? Mas não fazem, porque isso vai demonstrar quem realmente eu sou, vai me dar clareza naquilo que eu faço, porque no dia das adversidades eu vou olhar para aquilo que foi estabelecido e falar, está definido a missão, uma visão. Eu sei quais são os meus valores, então eu não vou ter distração. Eu não vou me corromper. Eu tenho que lembrar quem que eu sou. E quem chega na empresa, nós não fazemos isso? Olha, a Métodos é assim. Aqui nós temos como missão. Aqui nós temos como visão. Aqui nós temos como valores. É o primeiro corte que tem se a pessoa não compactua com a ideia. Olha como que interfere. E você atrai as pessoas parecidas, as pessoas que têm essa mesma missão, que podem contribuir para a missão, que acreditam na visão e que colaboram com os valores, elas vão estar contigo, tanto clientes quanto colaboradores. Um dos impactos inicial
Você viu que nós falamos da clareza e a clareza vem com cultura e muita gente está, olha, eu não tenho um cliente, chega toda hora um cliente ruim, ninguém para na minha empresa, é por isso. Não sabe quem que é, não definiu a visão, a missão. E isso vai te levando, que nós vemos no método Mente Sábia, para o posicionamento. Quem que eu sou e quem que eu quero atrair. Em sequência, eu aprendo a prospectar o meu cliente através do marketing e aprendo as técnicas de venda necessárias, porque vendas, repetindo, não é dom, é técnica. Além disso, é o exemplo que nós citamos, né? Como captar o recurso necessário e como aplicar esse recurso na área certa. O método Mente Sábia, ele chega para impactar, para transformar o negócio e a vida desses empreendedores. Muito bom. O Ering, para quem está agora, nesse momento, escutando a gente, e se identificou com alguma das coisas que você falou, que recado que você daria para essa pessoa? Se identificou, agir. Primeiro ponto, agir. Recado errado, Ering. O recado era: clique no link, saiba mais. Agir. Recado certo, Yasmin. Recado certo. Agir. Primeiro Venha para o ponto método aqui, Mente Sábia. Quem se identificou? Você sabe que fica assim emocionado, isso que eu falo, né? Emoção sem ação é só emoção mesmo. Então a dica que eu dou é essa mesmo, agir. Viu? Nós temos aqui Método Mente Sábia. Você pode acessar pela página da métodoscapacitação.com.br ou no link da bio do meu Instagram, Ering Coelho, @Ering Coelho. Vai no link da bio, acessa lá, decida agir. Clique aqui, saber mais. A nossa equipe vai entrar em contato contigo ali imediatamente, vai te orientar sobre todo o processo de transformação da sua vida e do seu negócio. Isso aí, método Mente Sábia. Tem como você descer aqui, ô Ricardo, um pouquinho? Lá pro final? Nos depoimentos. Que essas são algumas das pessoas, né, que participaram da última edição. Essas são algumas das pessoas, é interessante vocês entrarem, tem ali, nós contamos rapidamente a história do Tiago, tem o Paulo, sensacional, Nicole, que é arquiteta, e a Maria Cristina, que ela trabalha na área de estética, assim, uma mudança no negócio imediata. Ela na segunda-feira, ela já estava aplicando tudo que ela aprendeu e mudando uma das dores dela, até comenta a dor, a captação de cliente errado. Ou seja, é aquela sensação, nossa, eu estou atendendo um tanto de cliente, eu tenho um tanto de cliente, mas eu não tenho dinheiro. Não estou vendo para onde está indo o dinheiro. Será que você não está com ruído na sua comunicação? Será que você está conversando com o cliente certo? Será que você definiu a sua persona? Como que você vai captar o cliente certo? Como você vai fechar a venda corretamente? Uma palavra, um ensinamento. Você sai da venda individual para a venda de plano, citando vários exemplos. É isso que nós vemos lá dentro do método. Ela saiu implantando, já tendo mudança. O Paulo já saiu ali com nova contratação, algo que estava pendente há algum tempo, ele já saiu, já conseguiu uma nova contratação, e o Tiago ali junto do seu negócio dele e já inaugurando o novo negócio, né, finalizando a inauguração. Nicole, assim, hiper criativa, é uma profissional também sensacional, só faz projeto assim, lindo, e já atento a um novo público, que é o público de relacionamento. Perfeito. Ering, mais alguma mensagem final para falar sobre o método Mente Sábia e empreendedorismo? Eu não sei quantos minutos que a gente está, vou fazer a fala do Ering. Não sei quantos minutos que a gente está hoje. Ricardo não falou nada. 1h10, a gente vai fazer 45 minutos. 1h10, então nós vamos encerrar aqui. Eu quero deixar uma frase para empreender baseada em um versículo. Em relação ao empreendedorismo e ao acesso à mente sábia. Porque, geralmente, nós temos muitas dores na nossa jornada. Nós temos muita promessa, nós temos o tempo certo para tudo, e a pessoa chega em determinado momento que quer muitas vezes desistir. Ela não precisa desistir, ela precisa de fé e de conhecimento. Então, qual que é o versículo que eu deixo aqui? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Ou seja, decida a viver um novo tempo.
Não desista dos seus sonhos, não desista do seu negócio, não desista da sua família e não desista do seu objetivo, que é realmente ter lucratividade e liberdade de tempo. Porque a partir disso você vai abençoar muitas pessoas. Você vai ter uma vida melhor, você vai abençoar a sua família e pessoas que te cercam. Fé e conhecimento. Excelente, Ering Coelho. Terminamos aqui, então, mais um episódio do nosso podcast Empreendedorismo com Princípios. Se você ficou interessado pelo método Mente Sábia, entre em contato com a gente, comente aqui, não sei onde você vai estar assistindo isso, mande uma mensagem, link da bio. Se você quer continuar me vendo no podcast, comente também, pode pedir, porque às vezes o Ering, né, vai querer continuar me cortando, mas se você pedir, ele me traz. Quer estar mais isso. famosa, né? Não, gente, eu vou contar pra vocês agora, peraí, já que a gente acabou, vou falar. Eu tava ficando mais famosa que o Ering. O Ering tava ficando com, assim, um pouquinho de inveja, um pouquinho de ciúmes, porque ele queria ficar famoso, mas eu tava ficando famosa. Aí ele começou a me cortar. Mas não deu certo, porque as pessoas começaram a perceber isso, né? Que ele tava tentando me cortar e ele teve que me voltar. Agora, antes que você encerre também, conta a sua história, né? Ela criou essa história, viu, galera? Já deu um encerramento. Vem cá, que nós falamos do Ricardo. O Ricardo encerra aqui com nós também. Sempre falamos. O Ricardo também tem uma mente sabíssima. Não, o Ricardo é uma mente sábia. E ele sabe, assim, se eu não fizesse o podcast hoje, o Ricardo já podia vir aqui, a gente colocava IA, né? Deixa a mão, eu tô de olho nessa mão do Ricardo aqui, gente. Gente, ele deixou uma vez só, levou pro coração, né? Foi uma vez, ele levou pro coração e ficou assim pra sempre. Fazer uma cor interior. O Ricardo vem, ele já fica assim, ó, segurando a mão dele. Eu fui aqui, teve um dia que eu levei a mão, fiquei aqui no podcast sozinho e saiu andando. Isso foi há 72 anos atrás. Fazendo aqui um merchan pro Ricardo também. Deixa o seu recado também, Ricardo. Excelente profissional para as nossas filmagens. Participa diretamente, já teve a ideia, repetindo para o Ricardo, ter um microfone dali. Arruma lá, Ricardo. Vamos colocar, nos próximos teremos. No próximo, tá confirmado? Confirmado. Acessa Faz aí. o seu merchan, Faz Ricardo, mas eu já te falei aquela coisa, né? Porcentagem. Quase isso. No final eu te falo o que é. Vou falar agora não, porque tá gravando. Ah, mas é isso aí, quem precisar, né, tiver podcast, a gente sabe o tanto que traz, além de trazer conteúdo para as redes sociais, ele traz também uma autoridade, né, para quem está falando, para quem está aqui, e alimenta, né, com informação os seguidores, com informação de valor, né, os seguidores que acompanham as pessoas, né, não só entregar um conteúdo, mas entregar algo de valor. E vocês precisando, estamos aqui, né, Érico? E ele empreende com princípios. Precisando, Exato. está aí. Um abraço a todos. Yasmin, despede lá. Cruz, tchau, tchau. Até mais. Pessoal. Valeu.